Radiodiagnóstico era uma área da medicina, originalmente, né? Que produz imagens para diagnóstico médico a partir do uso de radiações, de algum tipo de radiação, geralmente radiação eletromagnética, né? E mais especificamente, ou radiodiagnóstico mesmo, mais especificamente para uso de radiação eletromagnética ionizante, como é o raio-x, como são os raios gama, né? Agora, Uhum. existe um campo que foi, com o tempo, foi criado mais amplo do que o radiodiagnóstico, que é o campo do diagnóstico por imagens. Porque você hoje não faz só imagens com radiação ionizante. Você pode fazer imagens, por exemplo, por ressonância magnética, que não usa radiação ionizante. Ou por ultrassom, que nem usa radiação, usa ondas mecânicas, ultrassom. Então, Uhum. esse é um campo acima, né, chamado de diagnóstico por imagem. E o radiodiagnóstico é uma parte, uma grande parte do campo de diagnóstico por imagem. Entendi. E quais são as indicações que o pessoal costuma dar para as pessoas que vão fazer tais exames, esses tipos de exames? Indicações médicas, Sim. então, aí depende do... Tem várias, né? Aí é da área médica mesmo, né? Tem várias indicações. Você usa para fraturas, então você vai fazer no campo do radiodiagnóstico, né? No campo do radiodiagnóstico, você usa os raios-x, por exemplo, para radiografia, que é a coisa mais simples, né? Onde você tem um tubo de raio-x e um sistema que grava imagem, que antigamente era mais só eram os filmes, né? Que gravavam imagem, hoje é um meio digital. Então, a radiografia é usada principalmente para problemas em ossos, né? Para toda a parte de fraturas, etc., em ossos, mas também foi usada, e é usada ainda também, para alguns problemas na área respiratória, no pulmão, etc., que a radiografia também permite observar algumas mudanças para diagnóstico, né? Também é usada hoje bastante na parte odontológica, para dentes, né? Para ver raiz, etc., problemas dos dentes, e também na área veterinária. Hoje tem um campo de radiologia veterinária muito forte, esse uso também. Então, isso na radiografia. Agora, também você tem a detecção de câncer ou indicativos de câncer, né? Por exemplo, em tecidos mais moles, como mamas, né? Femininas ou até masculinas, né? E aí você tem a mamografia. A mamografia, ela é para isso, para diagnóstico, ou para pesquisa, caso a pessoa não tenha sintoma, ou para diagnóstico, caso a pessoa tenha algum sintoma, né? De câncer de mama. É uma situação diferente, porque a mama não tem ossos, não tem elementos de alto número atômico, como o resto do corpo pode ter, né? Então, a mama é um tecido mole e tem um tubo de raio-x específico para ela, características específicas. E, às vezes, você precisa ter também alguns tipos de imagem que precisam ser mais detalhadas e que uma radiografia simples não é suficiente. Por exemplo, agora na questão da Covid-19, a gente teve uma aplicação bastante interessante da tomografia, né? A tomografia computadorizada usa raio-x. Uhum. Raio-x. Só que o tipo de imagem que ela produz é diferente. Tomografia é aquela que você deita numa Numa cama, né? máquina. E tem uma máquina com um buraco no meio, né? Um anel com um buraco no meio, não é muito espesso, É. e você entra ali com a parte que vai ser radiografada. Mas as imagens
que são produzidas já são imagens computadorizadas, né? Que tem um software de computador que faz uma análise para produzir imagem. Ela produz fatias, imagens de fatias do seu corpo. Então, você, por exemplo, você faz uma tomografia da cabeça, suponho, né? Então, as imagens vão aparecer na tela do computador como fatias de lugares diferentes da sua cabeça. Nesse plano ou neste plano, várias imagens, ou neste plano. Então depende do tipo de imagem que se queira captar. E aí você consegue ver mais detalhes do que numa radiografia comum, porque na radiografia comum é tudo junto numa imagem só. Então, você vai tirar uma radiografia do tórax, vai aparecer tudo junto. Ossos, pulmão, coração, enfim, todos os órgãos na mesma imagem. Então, você tem um órgão, às vezes, cobrindo o outro parcialmente, né, na mesma imagem. Na tomografia, você consegue produzir planos diferentes. Então, você consegue individualizar a observação de órgãos sem o outro estar fazendo sombra. E isso foi importante na Covid, porque as pessoas principalmente no começo, né, as pessoas que iam para o hospital já com um sintoma de falta de ar, problema mais respiratório mais severo, né? E a COVID, ela evolui muito rápido, né? Afeta a parte respiratória. Se você, o exame que se faz para detectar COVID é o PCR, o exame mais eficaz, né? Mas o resultado do PCR demora 2 dias, às vezes 3. Então, se a pessoa chegava no hospital e estava com sintoma grave ali, respiratório, e ainda fosse esperar mais 2, 3 dias para ser diagnosticada com COVID, ela podia vir a óbito. Então, o que se faz, o que se fez, né? O que se descobriu? É que uma tomografia do pulmão da pessoa que estava com um problema respiratório grave dava uma mancha específica no pulmão, característica, que só em COVID aparecia. Então, ao fazer a tomografia, você tinha imediatamente o resultado e podia dizer, não, realmente ela tem sintoma de COVID e aparece aqui a mancha X, que é característica. Então, já podemos começar o tratamento de COVID. Entendi. Né? Então, veja que a tomografia ela consegue produzir mais detalhes do que a radiografia comum. Há outras coisas também, há outras modalidades. Detecção de câncer, né? Hoje em dia você usa bastante fontes de radiação ionizante para isso, né? Em particular nas imagens que se faz na área de medicina nuclear, né? Hoje em dia existe uma interface aí entre o radiodiagnóstico e a medicina nuclear, que é a área de imagens. A medicina nuclear ela usa fontes radioativas que são inseridas no paciente, inseridas ou injetadas no paciente, ou digeridas ou inaladas pelo paciente, né? Conforme o caso, e que essas fontes elas podem ser usadas para diagnóstico ou para terapia. Quando você usa a fonte para diagnóstico, isso se encaixa dentro do radiodiagnóstico, que é o uso de radiação para produzir imagem. Né? Qual a principal diferença entre o diagnóstico da medicina nuclear e dos outros? Então, no uso do raio-x, como eu falei, né, na radiografia comum, na mamografia, na tomografia, na fluoroscopia também, que é uma modalidade em que você que usa raio-x,
mas que o médico pode observar partes do corpo ao vivo. Ele pode fazer uma espécie de filmagem, raio-x, com raio-x, do que está acontecendo no organismo, uma parte do organismo da pessoa, né? Para isso, ele deixa o tubo de raio-x ligado continuamente e vai observando a região numa tela de um visor. Existe uma câmera, existe todo um equipamento que pega a radiação depois que atravessou o corpo da pessoa, gera uma imagem, essa imagem é filmada por uma câmera e a imagem vai para um vídeo e você assiste batimento cardíaco, assiste... Isso é usado, por exemplo, em alguns tipos de cirurgia, que são chamadas, que se chama, são as cirurgias intervencionistas, né? A radiologia intervencionista, em que o médico, por exemplo, vai fazer uma laparoscopia, né? Fazer uma cirurgia sem grandes cortes, né? Ele só insere os instrumentos. Ele insere o instrumento, mas não tem um espaço para ele enxergar diretamente o que está acontecendo. Então, o paciente fica numa cama e tem um tubo de raio-x embaixo dele e fica irradiando o tempo todo enquanto ele está operando, e ele vai assistindo no monitor que fica na frente assim dele, ele vai assistindo o que ele está fazendo no monitor. Em vez de ele olhar diretamente para o corte, etc., ele vai assistindo o que ele está fazendo no monitor. Isso precisa de um treino, lógico, né? Para ele fazer isso. E esse é esse tipo de imagem, assim, chama-se fluoroscopia, também é por raio-x. Em todas essas modalidades, o raio-x, a fonte do raio-x é externa ao paciente. Você tem um tubo de raio-x que emite o raio-x atravessa o paciente e vai produzir a imagem depois dele, no monitor, no sistema digital, no filme, enfim, né? No caso da medicina nuclear, não. A fonte de radiação, que não é raio-x, né? A fonte é um elemento radioativo que é ingerido na pessoa, a fonte é interna ao paciente. E aí, por exemplo, ele ingere iodo, um isótopo de iodo. É muito comum quando se quer observar, por exemplo, a tireoide, porque a nossa tireoide, ela capta iodo, normalmente, né? E se for ingerido iodo radioativo, ela vai captar o iodo, ela não distingue se é radioativo ou não é. E o iodo, ele emite raios gama de uma certa energia, de baixa energia, mas capaz de atravessar o nosso corpo, sair para fora do corpo. Então, a pessoa, enquanto está com iodo, ela emite radiação para fora, ela se torna uma fonte, emite radiação para fora. E aí fica um detetor fora dela, que pode ser um detetor planar, uma gama-câmara, que é comum usar, e ele detecta essa radiação que sai e forma a imagem. Não há um tubo atrás da pessoa, é ela mesma que está emitindo. Então, por exemplo, no caso da tireoide, se a tireoide está funcionando bem ou não está funcionando bem, ela vai absorver mais iodo ou menos iodo, ou uma quantidade normal de iodo, e aí a imagem que vai aparecer vai ser mais intensa, menos intensa, ou normal, e o médico, aí já não é mais papel de quem faz de um físico, né, que vai trabalhar com isso, mas o médico olha a imagem e ele é capaz de analisar, falar, não, está com hipertiroidismo, está com hipotiroidismo, está com tireoide está normal, né? Então, isso é a partir de uma fonte interna.